A ideia aqui é trazer um pouco de conceitos mais teóricos sobre contas públicas e como financiar as ações do Estado, qual o papel do Estado, quais são as opções que o governo tem. E aí, uma parte da aula vai ser com alguns conceitos teóricos e a outra mais prática, trazendo dados, informações sobre a conjuntura, a questão de regras fiscais, teto de gastos, todo esse debate que está acontecendo no país hoje. Eu trouxe também alguns relatórios nossos da Instituição Fiscal Independente. Eu vou deixar depois aqui para quem tiver interesse de pegar. Esse é o nosso principal relatório, que é publicado mensalmente. Ele tem cerca de 40 páginas, é publicado no site da IFE, né? É senado.leg.br/IFI. Ali também tem um repositório de dados que tem sido organizado pela equipe para facilitar um pouco o acesso a algumas séries que não são tão triviais. Porque eu costumo dizer que transparência não é só você jogar um monte de planilhas num site e esperar que todo mundo vá lá acessar isso de repente. Você tem que começar a mastigar um pouco mais esses dados. O objetivo da IFE, em certa medida, é esse, é dar transparência para as contas públicas e aumentar o acesso, né, dos jornalistas, dos especialistas, formadores de opinião e dos parlamentares, em primeiro lugar, a essas informações sobre a evolução das contas públicas no Brasil. É um órgão que tem independência, como está no nome, justamente porque os diretores têm mandato fixo para fazer isso. Então, uma análise que incomode determinado ator ou outro ator, ela não vai ser censurada ou não deixará de ser publicada por essa razão. A iniciativa de criar uma IFE não é uma jabuticaba. Hoje tem 40 países no mundo que têm instituições similares. A mais conhecida é o Congressional Budget Office nos Estados Unidos, que existe desde os anos 70, boa noite, e que é a referência maior nessa questão de instituições fiscais independentes. A do Reino Unido também é muito conhecida, é até um modelo mais parecido com o nosso, porque o do CBO, o CBO já é uma coisa maior, tem 200 funcionários, etc., e exerce também funções de assessoria parlamentar, que aqui no caso brasileiro, essas funções de assessoria são feitas pelas consultorias que já existem há muito tempo, né? O Senado e a Câmara têm consultorias legislativas e consultorias também de orçamento, para ajudar na elaboração de projetos, pareceres, etc. Bom, passando aqui, como sempre, nunca funcionou. Ah, funcionou. Eu primeiro gostaria de deixar algumas referências para vocês, como é um mini curso, né, para quem estiver mais interessado depois em aprofundar. Tem alguns livros que eu indiquei aqui, são 3 livros, um é de minha autoria com o Mansueto Almeida, foi publicado em 2016, o título é Finanças Públicas, o outro do Fábio Jambiagi e da Ana Cláudia Além. Esse segundo talvez seja o principal aqui dos 3, para quem vai iniciar o estudo nesse tema, porque é quase que um livro-texto sobre contas públicas no Brasil. Ele tem alguns capítulos definindo as bases de dados, os principais conceitos teóricos. O primeiro, que é o nosso, meu e do Mansueto, ele é mais aplicado, né? Foi produzido logo em seguida a todos aqueles episódios de contabilidade criativa, de uso de certos subterfúgios contábeis para poder produzir resultados fiscais melhores do que efetivamente a realidade mostrava. E esse terceiro do Tesouro Nacional, que chama-se A Dívida Pública no Brasil, a experiência da dívida pública no Brasil, que é um livro gratuito, pode baixar online no site do Tesouro. Se você digitar no Google a experiência da dívida pública, Tesouro Nacional, você vai conseguir acessar direto. Qual o título do livro de viagem? Também é Finanças Públicas, Teoria e Prática no Brasil. Né? Depois tem outros autores principais aqui que vocês podem buscar. O Rosen, que é um livro de finanças públicas. Aí tem alguns conceitos microeconômicos também, o que é um bem público, a definição de externalidades, coisas desse tipo, que é importante. O Alesina hoje é o principal economista na área de economia do setor público. Ele tem trabalhos conhecidos na área de multiplicador fiscal, como é que os gastos do governo afetam a economia. A mesma linha do Giavazzi, que está indicado aqui também. Vocês podem buscar os papers deles na internet.
E esse Carlin e Sosky são dois autores que têm um livro-texto de macroeconomia, em inglês, Macroeconomics, mas tem um capítulo específico, que é o capítulo 6, vocês estão anotando, né? Que trata especificamente da política fiscal. Também é uma referência interessante. E outras que não pode deixar de citar, que é o Fernando Rezende. Fernando Rezende, o livro dele também chama Finanças Públicas, mas a edição é um pouco mais antiga, acho que já faz um tempo que saiu a última edição. Mas é o livro mais vendido de finanças públicas no Brasil, é o do Fernando Rezende. E o José Roberto Afonso. O José Roberto Afonso, para quem vai entrar nessa área de contas públicas, é uma leitura imprescindível, né? Ele publica muito, tem um portal também de economia, inclusive ele é professor do IDP também, e é uma referência importante. Depois desses slides eu imagino que vão ser distribuídos, né? Obviamente para vocês poderem guardar tudo isso aqui. Bom, a primeira coisa que a gente precisa definir, tem advogados na sala ou não? Tá, alguns. Então, me corrijam se eu estiver errado, mas nós precisamos partir de alguma definição de Estado, né? O Estado é a ordem jurídica e a burocracia que garante a execução dessa ordem jurídica, das leis. A burocracia eleita e não eleita. Então, como é que eu faço para executar tudo isso para que o Estado existe, né? Saúde, políticas públicas de educação, segurança. A Constituição de 88, ela criou um modelo de Estado de bem-estar social que simplesmente não para de pé. Criou um mundo ideal, que é muito bonito no papel, por exemplo, um sistema único de saúde integral e universal. Quer dizer, nós que estamos nessa sala aqui, e a pessoa que limpou essa sala para que a gente pudesse ter acesso e fazer uma boa discussão, temos o mesmo direito, com a mesma qualidade, em mesma quantidade, às políticas públicas de saúde. Se isso é justo ou não, eu não sei, eu sei que custa caro. E como é que nós financiamos tudo isso desde 88? Em 1987, a carga tributária era de 19% do PIB. Hoje a carga tributária é de 34% do PIB. Então, houve um aumento de 15 pontos percentuais do PIB na carga tributária para financiar esse aumento que foi gerado de necessidade, de cumprir com essas necessidades de novas políticas públicas ou de ampliação dessas políticas públicas. O lado positivo é que a gente avançou bastante nisso. Sobretudo no tópico de políticas sociais, é possível observar que alguns programas, sobretudo aqueles mais focalizados, como o Bolsa Escola e depois o Bolsa Família, produziram um efeito importante sobre redução de desigualdade. Por outro lado, o Brasil tem um conjunto de programas pouco avaliados e cujo orçamento vai aumentando automaticamente todo ano. Por exemplo, abono salarial, que está nas manchetes hoje, né? O Senado ontem, na votação da reforma da Previdência, está dando para ouvir bem aí no fundo? O Senado ontem, na votação do primeiro turno da reforma da Previdência, retirou da proposta de emenda à Constituição número 6 as modificações previstas no abono salarial, que é um benefício, uma espécie de 14º salário para quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, para quem ganha até R$2.000. Parece uma crueldade, mas como é que vai tirar um benefício para quem ganha até R$2.000? Mas a verdade é que a realidade do Brasil ainda é muito ruim. A renda média do brasileiro é de R$2.000. Então, quando a gente fala até 2.000, nós estamos pegando metade praticamente da população, se a mediana estiver ali próximo desses 2.000 também. Então, focalizar os programas sociais poderia ser uma alternativa nesse momento de crise fiscal, de ausência de recursos para financiar tudo aquilo que a sociedade almeja. Então, partindo dessa definição, o que nós precisamos entender é como financiar essas ações. Só tem 3 alternativas, né? Ou você faz emissão de moeda, então o Banco Central pode emitir moeda infinitamente, né? Ele tem o monopólio da emissão de moeda, só que o custo disso é a inflação. Porque imagina que um país só produz um bem e não comercializa com o exterior, só por hipótese. Se eu tenho uma determinada quantidade de moeda em circulação e de repente eu começo a aumentar a quantidade de moeda, automaticamente o preço desse bem que eu estou circulando aqui no país, ele aumenta, por conta do aumento da quantidade de moeda em circulação. O Brasil fez muito o financiamento das suas ações e políticas públicas durante muito tempo
através da chamada senhoriagem, que é a receita oriunda da inflação, né? Só pelo fato de você ter inflação, você aumenta nominalmente a arrecadação de impostos, de tributos, né, de contribuições, e a despesa, como está fixa no orçamento, você pode observar que as séries fiscais até 1993, 94, elas são totalmente não confiáveis. Por isso que é muito raro você ver algum trabalho de economista brasileiro ou de fora sobre a economia brasileira que envolva séries públicas fiscais para períodos muito longos. O único trabalho que fez isso com sucesso foi o livro que eu mencionei do Tesouro Nacional, que tem dados de dívida muito longos, para 200 anos, mas são séries discutíveis também, né? Não é pelo fato da inflação turvar todos os dados fiscais. A partir de 94, com o controle da inflação, os dados fiscais ficaram mais confiáveis, né? Mais realistas. Que a segunda forma de financiar é através de tributos. Então você ou emite moeda, o custo é a inflação, ou você faz tributos, né? Você tributa a renda, a produção, o consumo, os lucros, e aí você usa esses recursos para pagar as despesas públicas. Isso também tem um custo, que é o chamado peso morto em economia, ou perda de eficiência. Quando você institui um imposto, alguém sempre perde, porque você gera um desincentivo à produção, você produz menos do que produziria na ausência desse imposto, ou você gera também uma redução no bem-estar de quem está consumindo, porque uma parte desse imposto vai ser repassado para quem consome. A terceira forma de se financiar é a dívida. Eu costumo dizer que dívida é coisa boa, desde que você seja um bom pagador. Se você tiver boas condições fiscais, mostrar que tem capacidade de gerar receita, o que tem a ver com a dinâmica do PIB, né? O PIB crescendo ao longo do tempo, então o mercado vai aceitar financiar você, vai comprar os seus títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional a taxas de juros que compensem. Por outro lado, se o país é visto como um país que não tem possibilidade de crescimento, que está permitindo que as despesas cresçam mais que a receita, etc., o mercado continua financiando, mas ele exige uma taxa de juros mais alta. Ele exige uma taxa de juros cada vez mais alta, e que é justamente o custo da dívida, né? Então, cada uma das formas de financiamento tem o seu custo. A dívida pública, hoje, o custo da dívida, né, que ele pode ser medido pelo pagamento de juros, boa noite, pelo pagamento de juros, esse pagamento de juros hoje ele representa 5% do PIB. 5% do PIB. O PIB está em 7 trilhões e 200, então isso significa que nós estamos falando de uma despesa de 350 a 370 bilhões de reais. Para vocês terem ideia, isso representa 11 vezes o que a gente gasta com o Bolsa Família por ano. Agora, de fato, a despesa de juros é um disparate. O Brasil é um dos únicos países que tem uma despesa de juros tão elevada quanto essa, quando você compara com países emergentes. Porque quando você faz esse tipo de análise, tem que comparar com os países que sejam parecidos, né? E mesmo com a redução da Selic que vem acontecendo desde outubro de 2016, de 14,25% ao ano para 5,5% agora, ainda o custo da dívida é muito alto. Nós estamos ali entre os 4 primeiros países do mundo em termos de taxa real de juros. O que é a taxa real de juros? É o juro observado descontado a expectativa de inflação. Por que descontar a expectativa de inflação? Porque, do ponto de vista de remuneração ou de custo, esse juro tem que ser comparado com a inflação, quer dizer, que corrói ou essa remuneração ou que diminui esse custo. Então, o juro real hoje, com a Selic em 5, 5,5%, nós estamos falando de um juro real próximo de 2%, mas ainda é um juro real elevado. Pega, por exemplo, o Japão, Estados Unidos, outros países desenvolvidos, têm juros reais negativos. Então, é muito difícil um país ter condições de ter uma matriz de produção com exportação de produtos de maior valor agregado, com uma taxa de câmbio que favoreça essas exportações de produtos de maior valor agregado, quando você tem esse atrativo, que é esse juro elevado. Por que eu digo isso? Porque 2% em termos de juros reais, quando eu comparo com a alternativa, que é colocar o meu dinheiro em outro país que tem uma taxa real de juros negativa, representa um diferencial grande, que mais do que compensa
o risco país, mais do que compensa o risco país. Então, se você observar o balanço de pagamentos, que não é exatamente o tópico da nossa aula, mas é um dado importante, também divulgado pelo Banco Central, os fluxos de capitais para o país, eles não pararam em todo esse período de crise. Sobretudo 2015 e 2016, que a economia caiu 7% no acumulado do biênio, os fluxos de investimentos estrangeiros diretos continuaram bastante vigorosos. Por quê? Porque esse diferencial de juros atrai muito capital externo. Isso cria uma tendência de sobreapreciação da taxa de câmbio, quer dizer, uma tendência, né? Não digo que agora o câmbio esteja apreciado. Hoje nós estamos com uma taxa de câmbio de 4,20, que é uma taxa relativamente desvalorizada. Mas cria-se uma tendência estrutural de apreciação em condições normais de temperatura e pressão. Bom, voltando aqui à vaca fria, o que é o desafio, então, do financiamento das ações do Estado, que são as políticas públicas? É uma combinação dessas alternativas, exceto a primeira, porque a primeira é uma não alternativa. Se você caminha para isso, você acaba incorrendo em problemas que a sociedade, de certa forma, já refutou. Tem dois avanços institucionais, civilizatórios, que me parece que são praticamente irreversíveis, né? Praticamente irreversíveis. Um é a conquista da democracia, a transição democrática, a possibilidade de você escolher os seus dirigentes, e o outro é o controle da inflação, porque a carestia era algo muito presente, né? Sobretudo para os mais pobres, no pré-plano real, porque os mais pobres não tinham acesso aos mecanismos de correção da inflação que os mais ricos tinham. Por exemplo, o overnight. Você mantinha o seu dinheiro no banco e ele te garantia a remuneração da taxa de juros no dia, mais a cobertura da inflação. Isso fazia você não perder dinheiro e até ter um pequeno ganho financeiro. Já os mais pobres pregavam o contra-cheque e iam gastar rapidamente no supermercado e pagar as contas antes que o dinheiro perdesse valor ao longo daqueles poucos dias que se passariam logo após o recebimento do contra-cheque. Então, o desafio da política fiscal é coordenar a capacidade de gerar receitas de modo a não impedir ou não desestimular a atividade produtiva, que é o peso morto, e minimizando então essa perda de eficiência, e a emissão de dívida pública. Uma boa política fiscal combina essas duas coisas de maneira que você consiga atender aos anseios da sociedade sem prejudicar a sustentabilidade fiscal, sem prejudicar o equilíbrio das contas públicas. Agora, por que existe dívida, né? Quer dizer, se um país tem capacidade de arrecadação e tem um determinado conjunto de despesas, então suponha que o país começou do zero hoje. Aí você começa a tributar, institui um tributo, vai aumentando essa tributação, vai arrecadando e pagando as suas despesas. O problema é que chega um momento que os gastos, eles superam as receitas. Esses gastos a que eu me refiro são os gastos primários. Primário significa não financeiro. São os gastos que não têm a ver com o custo da dívida pública, com o serviço da dívida. E eu já explico por que a gente faz essa separação entre primário e financeiro. A questão central é que você tem despesas, por exemplo, com saúde e educação, que o governo pode todo ano decidir quanto ele vai colocar no orçamento, em tese, porque tem também as vinculações e as indexações que criam uma certa rigidez para essa fixação de dotações orçamentárias ano a ano. Mas, em tese, ele pode fixar, ano que vem, 110 bilhões para a saúde, 120 bilhões para a educação. Agora, a despesa com juros não é uma despesa que eu fixo no orçamento, ano que vem vou gastar 300 bilhões com juros. Por que não? Porque ela é uma consequência, em boa medida, da política monetária e das condições macroeconômicas do país. Por quê? Porque o que é a despesa com juros? É um percentual multiplicado pelo estoque da dívida. Esse percentual ele está estritamente relacionado à taxa básica de juros que o Banco Central fixa nas 8 reuniões que ele faz do Conselho de Política Monetária ao longo do ano, com vistas a cumprir a meta de inflação. Então, quando o Banco Central define, vocês leem no jornal, a Selic foi fixada em 5,5% ao ano. Por que 5,5% e não 15,5%?
né? Por que reduzir de meio em meio ponto ou aumentar de meio em meio ponto? Então, a razão é porque o Brasil está inserido num contexto de metas para a inflação. O modelo de Inflation Target, adotado em 1999 e desde então mantido, que é o Banco Central tendo autonomia operacional para fixar o juro de curto prazo, com vistas a atingir uma determinada meta de inflação. Mas o que o juro tem a ver com a inflação? Né? O juro é o custo do dinheiro. Então, quanto mais alta a taxa de juros, menor o estímulo para que as pessoas tomem crédito, seja para investir ou para consumir. Menor o estímulo para que o setor privado, as empresas, tomem crédito para investir ou para consumir. Então, a variável a Selic, os juros de curto prazo, é a variável mais eficiente que o Banco Central tem. Ele tem outros instrumentos também, como os compulsórios. Os depósitos compulsórios ou obrigatórios, com os depósitos compulsórios, ele consegue retirar uma determinada quantidade de dinheiro da economia, também ajudando no controle da inflação. Mas o juro é mais eficiente, porque quando o Banco Central aumenta o juro, automaticamente ele sinaliza para os bancos e depois para a sociedade que o dinheiro está ficando mais caro. Aí todo mundo que ia tomar, por exemplo, uma decisão de comprar um carro financiado, ou que ia financiar uma casa própria, ou então um empresário que vai dobrar a sua planta industrial de produção de cosméticos, ele deixa de fazer isso e ou represa esse dinheiro ou ele investe nos próprios títulos do Tesouro. Então, há uma relação direta entre a política monetária e a política fiscal, de modo que a despesa com juros não é uma despesa que eu posso reduzir ou aumentar, como eu faço com qualquer outra despesa do orçamento. Ela é uma consequência da política monetária e uma consequência de todas as outras condições macro que afetam a demanda agregada. Quando a demanda agregada da economia, consumo, investimento, mais exportações líquidas, está muito pressionada e as condições de oferta são as mesmas, há uma pressão inflacionária. Aí o Banco Central reage aumentando o juro. Hoje é o contrário. Quando a gente compara o potencial de crescimento do Brasil com o crescimento efetivamente observado, há um gap de cerca de 6%, que é o chamado hiato do produto. O hiato do produto é simplesmente a diferença entre o PIB potencial e o PIB observado. E o que é o PIB potencial? É o quanto o país poderia crescer usando todos os seus insumos, capital, trabalho e com a máxima produtividade possível. Então, essa diferença hoje é de 6%. Isso significa que o termômetro está mostrando uma temperatura abaixo de zero. Então, por isso que a inflação está em 3,5%. Um ponto, de meio ponto a um ponto distante da meta de inflação. Como os juros estão muito baixos, o Banco Central pode reduzir a Selic mais rapidamente. E ao fazer isso, ele ele beneficia a política fiscal, porque ele reduz o custo dos títulos novos que o Tesouro vai emitir. Quando o Tesouro decide emitir um título, porque tem um déficit primário, quer dizer, eu tenho 100 de receita e tenho 50 de despesa, então eu tenho um superávit primário. Esse 50 de despesa não inclui o juro. Se eu tenho 100 de receita e 150 de despesa, tenho um déficit primário de 50. Como é que eu financio isso? Eu pego títulos públicos, pode ser uma letra financeira do Tesouro, uma letra do Tesouro Nacional, as NTNs, tem uma série de tipos de títulos que têm taxas diferentes, né, indexações diferentes. Pode ser um título pré-fixado, pode ser um título atrelado à inflação e pode ser um título que hoje é o que mais, que representa a maior fatia na dívida, que é o título atrelado à própria Selic. Chama-se LFT, Letra Financeira do Tesouro. Então ele faz uma oferta para o mercado, faz leilões de títulos e vende esses títulos para o mercado, prometendo pagar aquele valor de 50 que ele precisa, num determinado prazo, acrescido dos juros. Aí que surge a dívida. Hoje essa dívida representa 5,6 trilhões de reais. Lembra que o PIB é 7,2 trilhões. Então nós estamos falando de uma dívida bruta, né, total, cuja maior parte dessa dívida é representada pelos títulos públicos, tem também dívida bancária e outras dívidas de outras naturezas,
essa dívida representa em porcentagem do PIB 79,8% do PIB. Será que isso é alto ou baixo? Né? Quando a gente compara com os países emergentes, nós estamos operando com uma dívida cerca de 15 a 20 pontos maior do que a média dos emergentes. Essa é uma referência para a gente eventualmente concluir que essa dívida é muito alta. O outro problema é que essa dívida é crescente, ela não é só alta, mas ela está crescendo. Quando ela está crescendo, o mercado olha para a dívida crescendo e exige do governo, para financiar déficits adicionais, mais juros e mais juros. Isso vai comprometendo uma fatia maior do orçamento, vai sobrando menos recurso para pagar saúde, educação, segurança, etc.